Quem de 3 milênios não é capaz de se dar conta, vive na ignorância, na sombra, à mercê dos dias, do tempo. Johann Wolfgang von Goethe. Sabe quem é esse cara? Um filósofo acertado. Bom dia, sexto, sétimo, oitavo e nono. Quarta-feira passada, depois da nossa aula, Confúcio e eu estávamos aqui confabulando do que faríamos neste período em que terminamos nossa apostila 1 de filosofia e estamos esperando a chegada da apostila 2. Nos lembramos de um projeto que eu comentei em sala de aula com vocês, onde eu dizia que a gente iria ler um livro. Lembra disso? Pois é, levei este livro chamado O Mundo de Sofia e falei com vocês assim, galera, vamos fazer um projeto diferente esse ano e vamos incluir uma leitura extra no nosso cotidiano da filosofia. Pois bem, é dada a hora, chegou o momento de a gente começar a trabalhar O Mundo de Sofia. Eu sei que alguns já tinham me dito em sala que conheciam o livro, alguém até já tem, né, Sofia? Sofia do sexto ano tem o livro em casa e é o momento da gente utilizar esse livro nas nossas aulas de filosofia. A gente vai mesclar com os conteúdos das apostilas, tá certo? E a leitura dos capítulos, tá certo, né, gente? 555 páginas, vocês não vão ler de uma vez só, tá? Não se assustem, por favor. Nós vamos ler capítulo a capítulo, vamos trabalhar os ensinamentos de cada capítulo. Mas vamos relembrar aí o que é esse livro? Bem, lembra que eu tinha falado, olha só, que o autor desse livro, o Justin Gardner, é um norueguês que escreve um livro porque ele estava meio chateado, porque as pessoas não entendiam o que era o estudo da filosofia em sala de aula. O Gardner foi professor, né, na época, de filosofia do ensino médio, e ele sentia um certo desprazer das pessoas em estudar filosofia porque não compreendiam o cotidiano aliado à filosofia. Elas não conseguiam enxergar que a filosofia estaria em todos os momentos da nossa vida. Que filosofia não é coisa de intelectual, que não é coisa de professor, que não é coisa de gente maluca. Que a filosofia ela estaria presente no nosso dia a dia. Que sem a filosofia a gente perde parte do que é saber o que é estar aqui, certo? Lembra que a palavra Sofia, que vai ser a nossa personagem do nosso livro, né? O Mundo de Sofia, essa Sofia vem de, escutei o quê? Ah, isso aí, sabedoria, não é isso? Sofia significa sabedoria. Lembra que filosofia, que a gente pronuncia, significa o amor pela sabedoria, não é isso? O que o Gardner pensa? Ele fala, eu vou escrever um livro, que a minha personagem vai ter 15 anos, e eu vou colocar toda a história da filosofia dentro desse livro, passando pelo dia a dia, pelo cotidiano da Sofia, a minha personagem. E é isso que ele faz, e é isso que ele traz para vocês. Vocês sabem que essa partezinha aqui do livro, ó, se chama orelha, não é isso? E de repente vocês não lembram e falam, é mais uma leitura, eu não vou ler. Mas olha só, galera, na orelha ele tem sempre um grande apanhado do que vai ser o livro. Ele começa a introduzir a história para vocês a partir da orelha. Vou ler essa orelha para vocês, para te situar no que vai ser a leitura desse nosso livro, tá certo? Lembra que é um projeto anual. Nós não vamos ler esse livro agora inteiro, não, tá? A aula de hoje, leitura do primeiro capítulo, mas a gente já chega lá, tá bem? Então, olha só, a orelha do livro ele fala assim, ó. Numa certa manhã de maio, pouco tempo antes de seu aniversário de 15 anos, Sofia encontra na caixa de correios um bilhete anônimo, contendo apenas uma pergunta. Quem é você? Mais estranhos ainda são os postais que um major desconhecido começa a lhe enviar do Líbano. Sofia deve entregar os cartões a uma certa Hildegna, filha do major, que estará completando 15 anos exatamente no mesmo dia que ela. O problema é que Sofia não tem a menor ideia de quem é Hilde, tampouco ouviu falar daquele major.
Este, porém, vai demonstrar conhecer cada detalhe de sua vida. A pergunta no bilhete e os misteriosos cartões farão com que o romance vá se desenvolvendo em dois planos distintos. Um professor de filosofia se encarrega de ir apresentando a Sofia, numa linguagem viva e transparente, os principais capítulos da história do pensamento ocidental. É aí que entra o estudo da filosofia aqui no nosso romance, tá certo? O leitor participa desses sobrevoos filosóficos. As ideias centrais de sistemas aparentemente impenetráveis vão sendo expostas numa série de lições que Sofia recebe em forma de cartas ou de conversas devidamente ambientadas. O leitor lança mão nesse ponto de todo e qualquer recurso capaz de tornar mais clara ou sabedora uma tese abstrata. O brinquedo Lego ajuda na exposição das doutrinas de Demócrito. Uma fita de vídeo leva Sofia e o leitor diretamente à Grécia Antiga, onde Platão, em pessoa, será entrevistado. Formas de bolo ajudam a compreender a teoria platônica das ideias. As lições de filosofia vêm emolduradas pelo cotidiano da menina. E aqui, na presença dos cartões postais do Líbano e da misteriosa Hilde, é cada vez maior. Objetos pessoais de Hilde, virando o livro, terminando a orelha, ó, do outro lado. O pessoal que tem o livro pode acompanhar, hein, gente? Então, vamos lá, ó. Objetos pessoais de Hilde começam a aparecer. O major parece estar a par de cada um dos passos de Sofia e de seu professor. A relação entre ambos vai sendo cada vez mais invadida por aquela história paralela. Cada vez mais se evidencia a existência de alguma relação entre o conteúdo das aulas de um certo presente de aniversário que o major enviará à sua filha. Finalmente, na aula sobre Berkeley, o presente chega a seu destino. Hilda está em sua casa, abre o presente. O mundo de Sofia finalmente revela seus segredos ao leitor. E um novo livro ali começa a ser escrito. Este livro tem continuação, tá, gente? O Gardner, ele escreve sequências do livro O Mundo de Sofia, com a personagem, mas aqui é a introdução ao pensamento filosófico ocidental. O que nós vamos fazer, galera? Vocês vão ler comigo, em casa, nessa aula dessa semana, o primeiro capítulo do livro, que chama O Jardim do Éden. Tá certo? Então, olha só, ele vai ter vários capítulos, nós vamos ler pausadamente cada capítulo desses, tá? A introdução é o Jardim do Éden. Deixei no portal para vocês o passo a passo do que vocês vão fazer. Então, eu vou acompanhar aqui no meu computador com vocês, tá? Vocês vão assistir essa videoaula, claro. E eu peço você, ó, leitura, no ponto 2, leitura, capítulo 1, Jardim do Éden, página 13 a 17. Claro que essas páginas estarão disponibilizadas para vocês no portal. Uma observação. Como eu não consigo colocar vários arquivos numa mesma postagem, vocês vão ver que eu vou colocar assim, ó, identificando que é o capítulo Jardim do Éden do Mundo de Sofia, mas vai ter página 13, 14, 15, 16 e 17, tá certo? Obviamente, né, gente, o livro começa a nossa história, o Jardim do Éden, olha, por que é 13 a 17? Porque aqui o Jardim do Éden começa no meu livro, que é a 20ª edição, na página 13, tá certo? Então, vocês vão ler 5 páginas desse primeiro capítulo do Mundo de Sofia, para introduzir justamente a primeira ideia do pensamento filosófico, que é a pergunta de quem somos nós. Tá certo? Então, atividade, vamos lá, outra vez recapitulando, ó. Ponto 2, leitura. Leia o capítulo 1, Jardim do Éden, página 13 a 17. Coloquei uma observação. Você vai ler a página 17 até o 6º capítulo, perdão, 6º parágrafo, tá certo? Você vai ler 6 parágrafos e vai dar uma parada. Ele vai terminar um pouquinho da leitura nessa página, mas eu vou acrescentar para a próxima aula o restante desse capítulo. O capítulo não termina aí, tá? Ele termina na página 21. Mas você vai ler até o 6º parágrafo da página 17, que é o que eu vou disponibilizar para vocês, tá certo? Por que isso?
Porque nesse período da história, ele vai perguntar para Sofia, nessa carta misteriosa, quem era ela. Ele vai colocar no capítulo a pergunta, quem é você? E Sofia vai pensar, refletir a respeito disso. Eu sei que muitas turmas já fizeram isso comigo, essa reflexão. Mas esse é o primeiro pensamento filosófico. Vocês vão fazer esse exercício novamente. Pensar e escrever quem é vocês, tá? Quem é você em especial. Lembra, pessoal, que eu não quero que vocês escrevam, eu sou fulano de tal, eu moro em tal lugar, eu sou alto, eu sou baixo, sou gordo, sou magro, sou moreno, sou negro, sou branco. Não é isso. Eu quero que você olhe para dentro de você e responda a pergunta, quem é você? Que criatura é essa? Tá certo? É o seu interior. Quem é você na sua essência? Quem é você de verdade? A gente mostra várias faces, né? Quando a gente está em sociedade. Eu, às vezes, perto de Confúcio, tenho um comportamento, perto da minha mãe eu tenho outro, perto do meu professor eu tenho outro. Mas e de verdade, lá dentro, quem é você? É só você que pode responder essa pergunta. Fazer essa análise e me responder essa pergunta. Quem é você? Que ser é esse que está guardado aí dentro? Tá certo? Ponto 3. Eu deixei disponível um link de um áudio, que é o audiobook do livro Mundo de Sofia, que você pode fazer o seguinte, tá certo? Que às vezes fica mais divertido a gente ter alguém para ler junto, mas pode colocar os pais para ler também, hein? Pede mãe e pai, senta junto e lê o livro para eles. Mas se você estiver sozinho, você pode fazer a leitura dos capítulos que eu disponibilizei no arquivo, tá? As 5 páginas que estão lá disponíveis no arquivo, junto com o áudio da leitura do livro. Então tem um narrador, um leitor, na verdade, não um narrador, um leitor que vai fazer a leitura desse livro. Você pode ouvir ao mesmo tempo que você lê os capítulos, combinado? Pode ser que fique melhor. Claro que aí no áudio tem o livro inteiro sendo narrado, tá? Ele vai ler o livro todo. Eu deixei a observação que se você for acompanhar com o áudio, você vai parar no minuto 9 minutos e 36 segundos, que é até onde vai a leitura de hoje, tá? Professora, eu quero continuar ouvindo o livro. Posso ouvir? Pode, mas os capítulos só vou disponibilizar para vocês escritos depois em outra aula, combinado? Mas quero continuar ouvindo o livro. Gostei, quero saber um pouco mais dessa história. Vai ouvindo o livro. Quando a gente trabalhar os próximos capítulos com a folhinha, você acompanha de novo a leitura com a folhinha que você tiver, tá certo? Bom, então fizemos a leitura de 5 páginas, acompanhamos com a audição no audiobook. Ponto 4. O link tá para vocês aí, tá, gente? Ponto 4. Essa é a nossa atividade. Eu coloquei assim, em folha separada, que você vai guardar na sua pastinha. Responda a pergunta feita no livro. Quem é você? Tá? Vai analisar, vai responder. Não responda superficialmente, porque isso vai virar um projeto maior, onde a gente vai juntar todos os capítulos do livro. Então, vai ser um projeto individual de cada aluno, que vocês receberão o projeto depois por completo no final do ano, combinado? Sejam responsáveis na resposta. Eu coloquei aqui as orientações, tá, gente? Na folhinha você vai colocar todas as indicações de que trabalho é esse. Então, eu coloquei assim, durante a leitura, observe os acontecimentos e questionamentos que Sofia faz para responder quem é ela. E pare para pensar na resposta de quem é você. Responda. O que você vai fazer na sua folha? Na folha, identifique atividades da seguinte forma. Eu coloquei o passo a passo. Você vai escrever primeiro, livro Mundo de Sofia. Outra linha, capítulo 1, Jardim do Éden. Nas outras linhas, né, seguintes, coloque a pergunta, quem é você? Nas linhas abaixo, responda a pergunta, quem é você? No final, você se identifica com o seu nome completo e turma. Guarda na pastinha. No nosso retorno, nós vamos montar todo esse projeto juntos. Fazer uma discussão geral do livro no ponto que a gente tiver no retorno, tá? Se é capítulo 5, se é capítulo 6, se é capítulo 2, não importa. Nós vamos fazer uma apanhada geral e fazer comentários sobre o livro pessoalmente. Combinado? Por agora, divirta-se. Leitura é sempre uma diversão. Leitura filosófica é diversão além. Porque além de você se divertir, você ainda vai parar para refletir sobre você, sobre o mundo, conhecer em volta e entender o que está acontecendo, inclusive nesse momento que nós estamos vivendo. Conhecer o mundo é primordial, é a essência do ser humano. Sem conhecer a gente,
e o mundo que a gente vive, nós não podemos fazer desse um mundo melhor. Boa leitura, chame a família, aproveita esse momento juntos. Beijo, até a próxima.